Damos início ao trabalho dessa audiência pública. Cumprimento os membros da Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Câmara Municipal, os vereadores Nilson Oliveira de Barcelos, Claudemir Roth. Cumprimento também todos os presentes aqui. Agradeço especialmente a presença da nossa secretária de Finanças, Leila, nosso presidente Abel, secretário Vite e demais pessoas que vieram acompanhar. Cumprimentamos também a equipe técnica que apresentará os trabalhos dessa audiência. Isaac, muito obrigado. Essa audiência pública atende à obrigação prescrita no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem a finalidade do Poder Executivo demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025. Passamos a palavra à equipe técnica, que fará a demonstração dos trabalhos desta audiência. Muito bom dia a todos. Obrigado, André, presidente da comissão, bem como os vereadores Nenê e Nilcim, integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento. Em nome do Poder Executivo, na pessoa do prefeito Lindolfo, do vice Adolfo, quero cumprimentar também o presidente desta casa, o Abel Serena, nossos colegas de prefeitura, aqui os colegas da Câmara, o secretário municipal aqui presente, o Vite. Sejam todos bem-vindos a mais uma audiência pública que tem o desafio de demonstrar as metas, os resultados que o município teve até o quarto quadrimestre de 2025. Então, coincidentemente, nesse período, nós vamos estar mostrando dados, muitos deles vão ser relativos ao exercício de 2025 por inteiro, né? De janeiro a dezembro, e como ele se encerrou. Esse momento, como eu sempre falo, é um dispositivo que está na Lei de Responsabilidade Fiscal, que surgiu no ano 2000, através da Lei 101, que foi um grande divisor de águas na administração pública. Então, todos os municípios, 5.569 municípios do Brasil, estão sujeitos, até o fim de fevereiro, se dirigirem às casas legislativas e também os governos estaduais, federal, até as suas casas do Poder Legislativo respectivo deles, né? Para demonstrar para o Poder Legislativo os números que foram aferidos tanto orçamentariamente como financeiramente, para que depois essa comissão, também juntamente com todos os demais vereadores, a própria população, a organização civil, avalie se foi satisfatória e também, principalmente, a finalidade é aferir se os índices foram cumpridos no teor fiscal, né? Muitas vezes a gente fala, tem o teor de avaliar a gestão. Não seria esse momento aqui avaliar a gestão, qualidade, pontuar uma gestão, mas sim ver se os dados que nós vamos demonstrar foram satisfatórios perante a legislação. Um grande exemplo, temos a Constituição, que é a lei mãe do Brasil, né? Onde que ela especifica alguns resultados básicos que todo gestor tem que ter durante sua gestão. Então, nós vamos estar verificando aqui se foram atendidos, e tem leis complementares, tem leis específicas de saúde e educação, que tem que ser atingida. Então, principalmente esse é o foco dessa audiência pública. A gente vai estar pontuando em torno de 13, 14 demonstrativos aqui, que são padrão federal. Então, eles são confeccionados lá pelo Tesouro Nacional. Dessa forma, todos os órgãos públicos, autarquias também, que demonstram e que computam valores, que às vezes consolidam na conta do Poder Executivo, eles vão ser absorvidos e consolidados na mesma informação. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui uma autarquia ou um órgão, ou seja, uma secretaria que fosse independente, autônomo, né? Daí eles teriam os gastos deles lá específicos, teriam uma gestão própria. Esses dados iriam ser consolidados com o do município, ia somar, né? Por exemplo, gastou R$2 de água e aquela autarquia gastou 50 centavos. Então, o município gastou R$2,50. Então, essa informação seria consolidada, unificada e subida a informação a nível federal. Assim como a Ipulândia vai somar com Missal, com São Miguel, com Medianeira, com outro município lá do Nordeste, e vai subir a informação
consolidada e padrão internacional para o Tesouro Nacional ter essa informação. Por trás de toda essa demonstração tem esse quesito técnico muito importante, que é a consolidação das contas públicas nacional. Isso é uma coisa que surgiu de 2014 para cá com mais força, né? E cada vez mais está unificando, consolidando, fazendo que melhore a informação fisco-contábil do Brasil. Também tenho o costume de mencionar aqui que alguns dados a gente acaba vendo no noticiário, nos jornais, na internet, de resultado primário, resultado nominal, e às vezes passa batido e você não dá muita importância, porque são informações que têm obrigação de ser entregue até o final de fevereiro, algumas até o final de março, para fechar o balanço nacional. Claro que algum ente acaba não entregando, mas ele vai sofrer as sanções dele lá, né? Vai ser questionado, vai ser, de repente, multado, vai ter uma imputação e alguma sanção. Assim, no geral, no Brasil, 97% dos municípios prestam conta, pelo menos temporariamente, né? Então, vamos lá. Como eu falei, a Lei 101, no artigo 9º, fala que em maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Vamos começar o primeiro demonstrativo, que é o único que fala a respeito de dados da Câmara Municipal. A Câmara Municipal, no conteúdo de gastos de pessoal, ela gastou no ano inteiro de 2025 2.764.000. Não vou falar as últimas casas para não ficar muito técnico e maçante, né? Mas está em tela e sempre que tiver dúvida a gente para. Comparado com o que se faz para avaliar. Então, a Câmara Municipal ela tem 3 critérios de gerir o gasto de pessoal. Então, nós temos os nobres vereadores que estão sujeitos a um teto, temos um percentual que, na soma de todo o gasto, não pode ser maior do que 6% da receita corrente líquida do município. Então, é bem baixo, né? O município não pode gastar mais que 54% de toda a receita e o legislativo mais que 6%, somando, então, 60% o ente inteiro, né? Seria até um valor, mas é por lei, bem expressante. 60% de tudo que ganha está liberado para gastar com folha entre Câmara e Prefeitura. Porém, a Câmara gastou os 2.700 e foi comparado com a receita do município inteiro, que deu 238.823.000, ela aferiu o índice de 1,16% de gasto com pessoal. Então, ali nas últimas 2 linhas tem até onde ela poderia chegar, né? Ela poderia chegar até 14.329.000 de gastos com folha de pagamento. Mas é óbvio que seria impossível isso, porque nem receita para isso ela tem, né? Então, muitas vezes os índices, eles cumprem um objetivo fiscal, mas se você vai analisar ele acaba tendo que ter outras interpretações, né? Mas para a finalidade fiscal, está cumprido, não tem nem o que se falar que está dentro do índice máximo, né? Está bem aquém, inclusive, do índice máximo. Próximo, já vai partir, então, os dados do município. Primeiramente, vamos acompanhar as receitas e as despesas, como se comportaram em 2025, tá? Só um adendo que nas receitas tem 2 divisores, receita corrente e no próximo vai ser a receita de capital. Assim se divide esses 2 grupos, por quê? Receita corrente é aquela que faz parte do dia a dia do município. É a função do município, é o objetivo principal. A finalidade dele é estar recebendo e gastando, né? Porém, a de capital não é o objetivo específico de um ente público. Ela acontece por outros fatores que nós vamos ver depois. Então, essa receita corrente é como se fosse o balcão do negócio, é onde que compra e vende toda hora, com os objetivos finalísticos dele, que é tributária, contribuições, a receita patrimonial, a prestação de serviços, as transferências correntes que vêm da União e do Estado. Então, essas estão, a cada dia, está pingando dinheiro na receita tributária, nas contribuições, na patrimonial, tem mais assim, seria mensal, a de serviços, todo dia pode estar pingando um dinheiro. As receitas correntes, que é as transferências do Estado à União, são decenal, né? 10 em 10 dias, decendial. E assim
gere o município, é o que mantém o município, dá sustentabilidade para ele. Então, nós esperávamos arrecadar no ano inteiro 212 milhões e 50 mil reais, lá dispositivado na LOA, já em 2024. Foi aprovado por essa casa que esse era o objetivo de arrecadar. Entendeu? Então, ele se divide essa arrecadação assim numa estimativa em 3 quadrimestres, né? E vamos pegar ali, realizada até o período, que é a penúltima coluna, que seria interessante agora, foi de 241.135.409, ou seja, 14% acima do que esperava. Claro, vai ser os vereadores, a comissão que vai analisar, a população, mas é evidente que se você pensa em arrecadar X e arrecada 2X ou 1,5x, é sempre satisfatório, né? Ruim seria se fosse abaixo. Então, ali você pode acompanhar que a tributária teve um acréscimo de 11% do que era esperado, já as contribuições, que basicamente é a contribuição de iluminação pública, ela não atingiu o que esperava, ela ficou em 54%, porém é uma receita pequena, né, do município. A patrimonial, 21% acima, que é onde se contabiliza os royalties. A de serviços, 45%, ficou praticamente menos que a metade do que era esperado. E as transferências correntes, que é da União e do Estado, arrecadou 3% acima do que esperava. Então, mas no geral, 14%. Então, aí deu 30 milhões quase acima do que esperava, né? Vamos na seguinte, a receita de capital, como eu falei. Vocês vejam bem por que ela não é do cotidiano do município. Porque alienação de bens é uma delas. Alienação de bens é quando a gente se desfaz de algum bem imobilizado ou mobilizado, seja lá um terreno, um veículo, ou, por exemplo, o simples fato de uma indenização de um sinistro de um veículo, ele volta para o município como uma receita de capital, porque ele era um capital nosso, se destruiu, foi perdido e voltou em dinheiro. Então, faz parte do nosso dia a dia. O município pensa em viver através de vendas de capital? Claro que não, né? Ele precisa de receitas de impostos, tributos para sobreviver. Então, nessa coluna, nesse demonstrativo aqui, são só esses tipos de receitas de capital que não fazem parte do cotidiano. A amortização de empréstimos também não é um negócio do município fazer empréstimos. Quem vive de empréstimo é banco. Porém, nós temos programas aqui que são 2.557.000 que voltou em 2025 e já era nosso, foi emprestado para o cidadão e agora está voltando. Tem um dado interessante, que era esperado voltar 1.850 e voltou 2.557, 38% acima. Quer dizer que, basicamente, esse recurso é do programa habitacional, está fluindo muito bem. Temos uma taxa de inadimplência bem baixa. E as transferências de capital, só um pouco, volta lá, que é a última linha, são transferências de capital que nós recebemos convênios e emendas de outra esfera de governo, ou seja, do Estado ou da União. Então, 4.279.000. Nós não esperamos nada, na LOA não foi mencionado nada no início do ano, porém, durante o ano entrou esses 4.278.000. Então, se quiser saber o que é possível também, tem bastante convênios e emendas parlamentares. Emendas não foram tantas, mas foi convênio do Estado mesmo. Então, perfez aí 6.894.000 dessas receitas de capitais. Somado com a outra lá, que era a receita corrente, então finalizou em 241.135.000. Essa é a receitona bruta do município em 2025. Onde tem receita, tem despesa. A despesa segue a mesma linha de pensamento, existem as correntes e a de capital. As correntes é aquela também que precisa para o município existir. Ele dá sequência às atividades essenciais do município, do órgão público. As despesas de capital, por exemplo, investimentos que o município faz em obras, aquisição de bens, ativos, se ele empresta dinheiro e quando ele paga a dívida também. Então, não é o objetivo principal. Se o município passar 20 anos sem
adquirir nada, ele só vai, de repente, ter um apelo popular, ou a gestão dele não vai ser bem avaliada, mas ele não vai sofrer sanção, porque o objetivo do município é gerir a estrutura básica, as ações e serviços de política pública, né? Mas, assim, todo município tem também a despesa de capital. Vamos dar uma acompanhada, então, nas correntes. Nós gastamos 62.280.000 com folha de pagamento e os encargos, né? Onde tem um servidor, tem o salário e tem o encargo patronal, que é o INSS, a Previdência Social. Em alguns casos, por exemplo, do PSS, ainda tem o FGTS. Os juros e encargos da dívida deu 1.435.000. Essa dívida vocês conhecem, nós vamos também um parcelamento do INSS, que logo à frente a gente vai detalhar ela. E toda a demais despesa corrente são 143 milhões. Então, o que é toda essa outra despesa corrente? É basicamente tudo que não é folha de pagamento. Então, ela é um grande grupo de despesa que pode ser, sim, especificado, detalhado, até o último centavo. Porém, não seria assim, nesse momento não está. Mas é claro, se tiver o questionamento, se tiver a demanda da pergunta, nós vamos estar respondendo centavo por centavo como foi aplicado esses 143 milhões. Desde a água, da luz, da telefonia, do combustível, do veículo, de um contrato de prestação de serviço, uma reforma, tudo está aí. E a despesa de capital, nós pontuamos 39.398.000, que foi 38 milhões em investimentos, ou seja, basicamente obras, teve aquisição de máquinas, também está aí, e a amortização da dívida, que é o capital, foi 643. Então, vocês podem ver, nós pagamos 643 de capital e 1.435 de juros. É assim que funciona. Então, a despesa total do município ficou em 246 milhões. 271 mil, um pouquinho acima do que era esperado. Nós esperávamos gastar 209.563 e gastamos 246. Então, 17,5% acima. Inclusive, gastamos um pouco a mais do que arrecadou. Por que consegue gastar, empenhar mais do que... Porque constantemente vocês estão vendo que a Câmara Municipal aprova projetos aqui de suplementação ou até crédito especial, por exemplo, que ele vem um recurso de emenda ou de convênio, não era esperado, então ele causou um excesso na arrecadação, logo vai causar um excesso de despesa. Então, ele é um fluxo que é controlado, né, porque nós temos margem de superávit de ano anterior, então isso é tranquilo, é normal acontecer. Inclusive, falando em gestão, não seria tão prudente, não seria tão razoável se o município fosse arrecadar 240 milhões e gastar 100 milhões, fazer caixa. Não teria muita lógica. Não é o objetivo do município nenhum órgão público guardar dinheiro, né? Mas, claro, a boa gestão dele é sempre importante. Próximo. Então, vimos a receita, vimos a despesa. Agora, vamos dar uma acompanhada como foi essa arrecadação da receita nos últimos 12 meses. Então, tem aí uma média por mês de 22, 23, 21, 20, 21, 19, 20, mês a mês pontuado aí. Até uma dedução que faz, que é de lei, né? Por exemplo, entra o recurso dos impostos, ele já é obrigado a deduzir a parte do Fundeb, que é um recurso vinculado, né? Já tem que ser transferido, então ele faz uma dedução e depois resulta numa receita líquida. Mas no passar dos 12 meses, foi aqueles 241 milhões ali que foi falado, 135 mil, fazendo uma média de 20 milhões e 94 mil mês. Média dos 12 meses, né? Ali embaixo tem umas observações que glosam dos 241 milhões, ele tira 1 milhão, que foram de emendas parlamentares, e 1.311.000 que foram recursos específicos para pagar agentes de saúde. Então, a legislação fala, quando você vai formar a base para aferir o cálculo de pessoal,
Você tem que pegar a receita corrente líquida e tirar as emendas e os recursos dos agentes de saúde. Ele forma outra base, que seria os 238 milhões. Por isso que naquele primeiro demonstrativo da Câmara, nós aferimos lá o valor que a Câmara gastou com o pessoal e comparamos com esses 238 milhões, porque ele é um pouco menor do que a receita corrente líquida integral, né? Então, regras, legislação. Próximo. Resultado primário. Esse demonstrativo, falando num vocabulário bem comum, ele quer aferir, demonstrar quanto que ganhou e quanto gastou naquele período. Ele pega quanto recebeu e quanto pagou. Então, não é quanto empenhou, nem quanto liquidou, é quanto pagou. E ele pega grosseiramente as receitas primárias e a receita de capital, forma um grupo ali, 220 milhões. Por que não deu a mesma receita que nós estava vendo lá de 241? Porque cada demonstrativo tem uma peculiaridade. Por exemplo, esse daqui, ele glosa aplicações financeiras, está destacado lá 25 milhões e 291. Então, ele pegou toda a receita e glosou a aplicação financeira, os rendimentos que os bancos pagaram pelo dinheiro aplicado, e também glosou a amortização de empréstimos, e o pessoal devolveu o dinheiro. Porque ele entende de uma forma diferente. Cada demonstrativo tem uma análise e uma finalidade. Então, nesse aqui, ele vamos dizer assim, uma comparação, uma analogia. E ele fala, não, a aplicação financeira também não é o objeto finalístico do município, não é igual à tributária. Então, se de repente entrar um gestor e gastar todo o dinheiro, nós não vamos mais ter esse dinheiro de rendimentos, porque não vai mais ter nada no banco. Então, logo, nós não vamos ter essa receita de aplicação financeira. Então, nós não podemos contar com ela para esse assunto aqui. Então, por isso que tem um certo diferencial. Então, a receita foi de 220 milhões e 180. Contrapartida, na próxima página. Pode passar? As despesas, que foram de 240 milhões 202. Então, ele tem a nos dizer que o resultado primário, o resultado bruto do município foi de 20 milhões negativo. Gastou 20 a mais do que arrecadou. Isso não é déficit, entendeu? Déficit é demonstrado em outros momentos. Que se eu fui no baile, numa festa com R$100 e gastei 150, não é um crime. Só que eu tenho que saber dizer de onde que saiu os 50. Né? Então, quer dizer que eu tinha no banco os 50 e paguei com cartão, com Pix. Não era o efetivo, são outra forma. Eu tinha reservas que fez eu conseguir gastar a mais. Próximo é o resultado nominal. O interesse dele é demonstrar todo o ativo que o município tem, porém não é o ativo disponível em caixa, né? Valores de disponibilidade de liquidez imediata, que seria o banco, dinheiro vivo, que eu posso pegar ele, como nosso amigo Vitt fala, a liquidez. O que mais tem liquidez é dinheiro, né? Nada mais líquido do que dinheiro. Então, se eu tiver uma aplicação que eu coloquei no banco eu não posso mexer ela em 90 dias, mas eu tenho uma na conta corrente. Qual que tem maior liquidez? É a da conta corrente, porque a aplicação não é tão líquida, porque eu tenho que esperar aqueles 90 dias para eu poder mexer nela, né? Então, nenhum ente público pode fazer aplicação de risco, nem programada, nem nada, é só aquela aplicação com liquidez imediata. Então, por isso que ele pega esse tipo de valores, liquidez imediata, e os haveres financeiros que o município tem, e seria tudo que nós contabilizamos lá que o município tem a receber. Nesse caso tem a curto prazo, tem a longo prazo, tem dívida ativa, tem ajuizada, tem casos que nós sabemos que não vamos receber, tem sim, já está lá 10, 20 anos, o cara não paga e está ajuizado, está tentando, mas não paga. Mas enfim, a legislação fala para contabilizar isso. E daí ele faz um desconto do que nós devemos. Então, ele é um confronto. O que nós temos versus o que devemos. Para ver se a situação é boa. Só que ele é invertido. Quanto mais negativo, melhor. Ele tem essa diferença aí, né? Então, nós temos aí 221 milhões de ativos e, comparado à dívida,
Dívida consolidada, então ficou lá na primeira linha, ó, 3.225.000. Então, praticamente não existe dívida, né? Quer dizer, 3.225.000 comparado a 221 milhões de liquidez que nós temos, tá tranquilo, que significa que nós temos menos 218.690.000 em dívidas. Nós chegar a qualquer órgão federal, estadual, daqueles que a gente vai procurar um recurso, um financiamento, não é o caso, mas vocês viram que tem o Banco Internacional, né? Que financia, por exemplo, Curitiba pega muito dinheiro, Cascavel pegou para fazer aquela avenida nova deles. É esses dados que eles vão olhar. Esse município consegue pagar fácil, porque eles têm uma dívida baixa perante o ativo que eles têm. Então, nossa situação... Os haveres, aquele projeto, se não me engano, são créditos não tributários, né? Eu não sei como é que foi a adesão daquele programa. Acho que teve um pouco de adesão. Mas, assim, ele tende a diminuir, sim. O objetivo era diminuir, né? Inclusive, nós vamos estar agora, esse ano, fazendo uma revisão, porque isso é permitido por lei. Eu só queria fazer uma colocação. Nesse haveres financeiro aqui, eu acho que eu posso até ter cometido um erro na fala aí, não tem os longo prazo, não. É só os curto prazo. Entendeu? Se fosse pegar os longo prazo, por exemplo, nós temos um crédito a receber de FUMED, lá de 1994. Nós temos em torno de 30 empresas e pessoas inadimplentes. O cara que devia, você ter ideia, R$ 1.000 naquela época, se for atualizar, o valor dá 200 mil hoje, mais. Então, vamos pegar, o que vamos fazer com essa situação? A Procuradoria, juntamente com a contabilidade, vai reavaliar e vai ver que isso vai dar perdimento, para não ter falsos registros. Então, nós não podemos ter falsos registros que maculam ou que vão dar uma impressão de créditos para nós receber, sendo que não é verdade, né? Então, vai ser feito esse estudo, vai ver se o ajuizamento está vivo, se está acontecendo a busca ou não, ou prescreveu, algo assim, e vai ser diminuído. Mas esses 36 milhões aqui, realmente são dívidas que estão vivas, elas têm potencial de recebimento. Aquelas que você falou não estariam aqui. Elas são... Sim, sim, sim. Isso aí acontece, como aconteceu nas lojas americanas, aconteceu no Banco Master agora, que está no noticiário, são tudo máculas contábeis que eles falaram que tinham crédito e os créditos eram podres, por exemplo, né? Eu vou falar que nós temos 200 milhões para receber, eu vou lá com 3 digitadas e coloco. E a situação fica boa. Eu vou assinar, vou publicar, tenho fé pública e essa informação vai valer. Porém, vai chegar um dia que não consegue honrar, e daí aquele cara que me emprestou dinheiro fala, mas o que aconteceu? Porque você falou que estava bem, não está? Vai uma auditoria e vê que foi mentido, né? Então tem que ter bastante cuidado com isso aí. Mas só para você ter ideia, o município emprestou dinheiro habitacional, né? Foram 3, 4 anos agora, não me engano, a última lei habitacional é de 2018 ou 19, né? Essa lei que vem gerindo, a lei habitacional de empréstimo. Só de empréstimos habitacionais, nós temos 30 milhões para receber. Por exemplo, nós temos 12, 14 milhões de imputações que o Tribunal de Contas fez para ex-gestores. Aquele caso das OCIPs, que até está decidindo ainda.
Nós fomos obrigados a registrar. Nós temos a receber esse valor. Porém, não aparece aqui. Porque esse demonstrativo não tem essa finalidade de pegar. Ele sabe que esses créditos são difíceis de receber. Então não tem. A liquidez deles é zero. Pode rolar 20 anos e não recebem. Então aqui seriam os haveres financeiros de curto prazo e que tem registro de recebimento fácil, né? Então, mas assim, a teoria dele, como eu falei, é demonstrar quanto devemos comparado ao que temos. E ele falou que está muito tranquilo. Então, a nossa dívida é menos. Se o município fosse fechar as portas hoje, nós teríamos 218 milhões de liquidez, né? Sobrando. Comparado ao ano de 2024, ele evoluiu 8 milhões e 150 positivo a situação. Próximo. Quais são as nossas dívidas, então? Porque se eu tenho uma nota para pagar para o fornecedor X, lá na secretaria tal, ou já está na tributação, não é considerado dívida. Dívida é o que tem longo prazo e também o que foi autorizado pela Câmara. E são situações como precatório e o parcelamento da Previdência. Então, o precatório, nós lançamos em final do ano passado, 1.836 vão ter que pagar esse ano para o povo. E são as pessoas que entraram contra o município por pedindo alguma indenização, compensação judicial. E ganharam a ação e ficou em 1.876. Dívida previdenciária, ela vem diminuindo, ela começou lá com quase 7 milhões e hoje ela está em 1.348. Agora, em novembro desse ano, nós vamos terminar de pagar ela. Então, está aí os 3.235 de dívida. Próximo. Tem município que você pega aí, tem 20 linhas. Crédito para construção disso, crédito pegou em banco, pegou... tem precatório, município que parcela para 10 anos, não consegue, não tem caixa para pagar. Então, o nosso é só esses dois aí mesmo. O próximo, ele vai falar de restos a pagar. Restos a pagar é uma informação importante porque ela prejudica o ativo financeiro. Então, se eu tenho um valor de ativos financeiro, ou seja, aquele dinheiro em banco, e tenho muito restos a pagar, ele contamina, ele deduz, faz com que o resultado seja menor. Então, aqui ele interfere no aspecto financeiro. Tem muita relação com o orçamentário. A análise que o tomador da informação vai pegar, ele quer ver como é que o município está fazendo a gestão dos empenhos dele, se está deixando muito a pagar ou pouco, né? Então, em 2024 a gente tinha praticamente 9 milhões de restos a pagar. No final de 2025 terminou com 15.600. Porém, esses 15.633 era o que era para trás. Então, nós estamos arrastando eles até 31/12, coisas que eram de 2024, tem 23, 22. É pouco, mas tem dos outros anos. Mas os de 2025 em si não estão embutidos naqueles 15.633. Eles vão ser transportados quando virar o ano, ou seja, que nem está ali. Ó. Quando virou o ano, ele pega tudo aquilo que veio lá de 2024, mais o que terminou 2025 e passa a ser resto somente em 1/1/2026. Então, no dia 1/1/2026, nós começamos o ano com um registro de 971 mil de restos a pagar processados, que só faltava fazer o pagamento, e 59.677 de restos a pagar não processados. Qual a diferença? Os não processados é aquele que está só em fase de empenho. Eu ainda não peguei a mercadoria, não solicitei, não recebi ela, nem a obra, nem nada. Então, a grande maioria desse valor que se torna alto é por causa das obras que são licitadas do segundo semestre do ano. Então, ele não consegue terminar e fica só o empenho, né? Vai ficar para liquidar e pagar no outro ano. Esse valor, como eu falei, se eu terminei o ano com 150 milhões no banco
Não é 150 milhões que eu tenho para gastar no outro ano, né? Tem que ver o que eu fiquei devendo também. E esse valor é um valor que contamina aqueles 150 milhões de disponibilidade para chegar no resultado financeiro. Ele come o déficit, o superávit, né? Quanto mais restos a pagar inscrito, menos superávit eu vou ter. Próximo. Despesa de pessoal do município, do mesmo formato que a Câmara foi apresentado no primeiro, nós gastamos 61.141. Em algum momento vocês viram que o gasto de folha do município foi 62. Brutamente foi mesmo, valor pago. Só que para essa finalidade específica, o analista que vai estar olhando, a lei diz que pode fazer uma glosa também. As despesas não computadas, 1.940.000. E é um exemplo as indenizações de licença de pecúnia. Quando o cara tem o direito já de pegar a licença prêmio, ele vende ela. Então, é uma hipótese de que não se computa com gasto de folha. Então, tem também essa peculiaridade. Cada demonstrativo tem a sua. Então, gastou, para fins de pessoal, 61.141, comparado com a receita boa, que é aquela já deduzida também de 238 milhões, ficou em 25,60% de gasto de folha. Então, o município podia gastar 54%, podia gastar 128 milhões, o dobro, em folha de pagamento, que ele ainda estaria dentro do que fala a legislação. Estaria cumprindo. Claro, ia inchar, ia dobrar, não tem nem muita lógica, né? Teria também, por outro ponto, ver se consegue pagar daí. Porque uma coisa é ter limite para gastar, a outra coisa é ter dinheiro para pagar. Mas a finalidade desse demonstrativo é ver se nós não passamos os 54. Quando chegar em 51,3, cria um alerta. A luzinha pisca lá no Tribunal de Contas, já começa a vir comunicado. O prefeito tem que tomar alguma atitude, né? E tem um padrão a ser seguido. Então, mas no caso, Itaipulândia está aí no índice de 25,6%. Próximo. É o penúltimo, gente. Então, são informações da saúde e o próximo vai ser da educação, que são, no meu ver, duas situações das mais importantes na administração que são tratadas. A gente sabe porque, como cidadão, como brasileiro também, quando uma pessoa é entrevistada, o que você espera de um governo é saúde, educação, daí vem segurança, vem qualidade de vida, mas a saúde e educação são dois dispositivos da nossa Constituição, que são os únicos que têm vínculo por lei de aplicação. Vínculo constitucional. É a obrigação de qualquer gestor gastar 15% dos impostos com ações e serviços públicos de saúde, bem como também a obrigação dele gastar 25% no ensino. Então, ele pode fazer o que quiser, mas esse índice ele tem que cumprir. Porque senão a sanção são das maiores, né? Desde administrativa até penal. Como que vai se comparar se ele está gastando certo? Então, sobre os impostos, não é sobre todas as receitas, são sobre os impostos. Os impostos que o município arrecadou foi 16.410.000 municipal, mais 52 milhões que veio da ICMS e o FPM, que vem todos os impostos federais, então ficou em 68.450.000. Faz a continha simples. 68 milhões arrecadado de impostos, vezes 15%, teria que gastar 10.200.000. Da metade para baixo vai ver quanto gastou. Gastou 41.273 em saúde. Isso é o grande total da saúde. Ou seja, a Secretaria de Saúde inteira gastou no ano 41.273. Então, se for fazer assim uma análise do município, só do município, qual que era a obrigação e quanto gastou, a fim de mostrar para a população, para a nossa sociedade, nós tínhamos que gastar por lei 10.267 e gastamos 41 milhões, ou seja, tinha que gastar 15 e gastamos 60. Então, superou e muito, 4 vezes o que a lei determina. Só que essa informação toda cai
num filtro, numa filtragem para o Ministério da Saúde, onde ele também desconta algumas coisas. Muitas coisas. Por exemplo, Itaipulândia tem muita ação, serviços da saúde, da educação, que não fazem parte da essência do município. Ou seja, ele dá a mais do que é a obrigação dele. Todo mundo conhece que nós temos uma saúde que dispõe de atendimentos complementares, especializados. Tudo isso está no 41 milhões. Mas quando chega a informação lá para o governo federal, que atende à lei federal, à Constituição, ele fala, não, isso aí vocês não precisavam ter feito. Para nós, o que é atenção, ações e serviços públicos de saúde são essas, que estão elencadas na Lei Complementar 141 de 2012, que são basicamente ações e serviços públicos da função da saúde e subfunção da atenção básica. Então, o município tem a obrigação, por lei, de atender a atenção básica, né? Seria postinhos de saúde, unidades de saúde, aqueles médicos que são específicos desse setor, e não teria a obrigação de fornecer demais serviços, que seriam função do Estado ou da União. Porém, daí, como nós temos esses serviços, eles fazem uma glosa e falam, Itaipulândia, vocês, com ações específicas mesmo lá da atenção básica, da subfunção, vocês atingiram 14.672.000 e fixou em 21,44%. Mesmo assim, ótimo, porque deveria ser 15 e vocês fizeram 21,4%. Isso aí cabe um interpretador de gestão em saúde pública falar, isso é bom, não é? No meu conceito, é ótimo, porque você não consegue despejar muito recurso numa atenção básica. E chega um momento que, se ele for muito alto, o índice, quer dizer que tem coisas que não está certo. Você está gastando muito sem resultado, né? Sem fazer o básico de casa. Então, mas fica a questão dos nossos vereadores também acompanhar. O 21,44 para o governo federal é suficiente. Então, a mesma lógica tem no ensino. No ensino tem uma arrecadação um pouquinho maior, porque tem alguns recursos diferentes. Ele arrecadou 71.564, deveria investir 17.891 e vamos ver no segundo quadro para baixo ali que ele investiu 54.791. Então, toda a Secretaria de Educação gastou 54.791. Todos os programas, todas as despesas, seja com creche, com fundamental, com cursos, com atividades extracurriculares, com assessorias, com transporte público de aluno, tudo foi 54 milhões. Mas você acha que o Ministério da Educação, ele quer saber se nós temos transporte para o universitário aqui? Ele não faz, então, não é que ele não quer saber, não, pela lei não era obrigatório, mas nós damos, então também ele faz essa glosa. Ó, tira isso, para nós computar o gasto verdadeiro de vocês, ficou em 21.680.000. Então, ficou no índice de 30,29 em ensino. Quer dizer que o município aplicou 21.680.000 com ensino, diretamente no ensino. Não tem curso, tem cultura, não tem esporte, é ensino, sala de aula, conforme as diretrizes, né, da educação. Então, é um índice satisfatório que está aprovado. Tem outros numerozinhos para ser conferido no ensino também, que são alvo de auditoria e fiscalização e na análise de contas anual, que é quanto arrecadou só de Fundeb? 14.321.000. Quanto que o município é obrigado a gastar? No mínimo 90% desse recurso ele tem que gastar, ele não pode ficar deixando o Fundeb parado lá. Um dispositivo que a lei fala, tem que gastar, porque é um garantismo que vai ter, que o professor vai receber, que o aluno vai ter aula, então é um dispositivo muito eficiente, no meu ver. Ele fala, não pode gastar menos que 90%. E o município gastou 96%, ou seja, 13.695. Nós temos anos que gastamos 99, gastamos 101, porque gastou até um pouco que tinha sobrado do outro ano. Então, mas assim, não às vezes você fala, por que não gastou os outros 4? Então, tá lá no caixa, sobrou 600 mil reais ano passado, já vai gastar em janeiro, já gastou inclusive. É uma questão de lapso temporal que
Muitas vezes você não consegue, você não tem como forçar a barra para fazer gastar exatamente o que arrecadou. Então, é de desconfiança quando você gasta exato. Recebeu R$ 101 e gastou R$ 101. Por ver, o cara forçou alguma coisa aí para gastar. Então, acontece isso aí. Tem outra situação que ele é obrigado, que desse recurso, 70% seja com profissionais do ensino. Antigamente era específico para professores, magistérios, o professor mesmo. Agora não, agora abriu um pouco o leque, se tem outros profissionais que estão dentro da relação do ensino, por exemplo, um psicólogo que faz parte da rede de ensino, ele pode ser gasto ali. Então ele fala assim, ó, do total de Fundeb que você arrecadou, 70% tem que ser com profissionais. Nós gastamos 95%. Então, significa que basicamente todo o recurso do Fundeb que a gente arrecada é gasto com profissionais, né? E a mesa do aluno, a lousa lá que precisa ser reformada, um material que precisa ser copiado, um livro, um uniforme, são mantidos com os nossos recursos próprios. Então, é diferente a situação. Tem uma grandíssima maioria dos municípios do Brasil precisa desse recurso do Fundeb, inclusive para fazer merenda, porque o recurso que vem de merenda é pouco. Então, nós temos esse benefício de conseguir manter toda a estrutura com recursos próprios aqui. Royalties é um recurso próprio também, né? Podemos descartar. E não gastar o Fundeb com essas coisas. Agora, já imaginou um gestor que precisaria pegar esse recurso, pagar todos os profissionais e ainda manter a sala de aula em pé lá, tudo em dia. Então, uma situação, assim, tranquila para o município. Gente, era isso aí. Vou deixar um espaço aberto para se alguém quiser complementar. Cumprida a finalidade dessa audiência pública, agradecemos a presença de todos os presentes, vereadores, servidores, equipe técnica da Prefeitura Municipal, que efetuou a explanação dos trabalhos e declaro encerrados os trabalhos desta audiência.